Olá, irmãos, como vamos? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Mas de qualquer forma é um prazer, é uma alegria poder falar a vocês e peço a Deus que estejam bem de saúde, estejam em paz, estejam tranquilos, a despeito das lutas, das dificuldades que atravessamos. Só o fato de não podermos ter liberdade para fazer todos os cultos e os horários normais que fazíamos antes, só isso já me deixa um pouco entristecido. Mas, enfim, estamos falando pelo Zap, ou pelo YouTube, né? Estamos falando aos domingos na igreja, 9 horas da manhã, e aliás é muito importante lembrar isso. Você que quer conhecer a palavra de Deus bem, que quer entender as doutrinas bíblicas, frequente aos domingos de manhã, que é onde a gente ensina a palavra. E se você tem crianças, também o melhor dia, o melhor horário é domingo de manhã. No entanto, temos também domingo à noite, culto evangelístico, temos na quarta-feira culto de oração no Jardim Primavera e quinta-feira culto de oração no Jardim América. Sendo que esta semana nós temos na quarta no Jardim América unção com óleo aos enfermos e quinta-feira também unção com óleo aos enfermos no Jardim América. Amém? Não esqueçam isso. De qualquer forma, é uma alegria muito grande. Desejo aos irmãos muita saúde, muita paz, mas agora quero trazer para os irmãos uma reflexão que se encontra no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 12, onde eu vou ler do versículo 38 ao 42. 5 versículos apenas. Nós vamos ler e depois fazer uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, porque és Deus justo, Deus verdadeiro, Deus único, Senhor dos senhores, Rei dos reis. És o nosso Deus. Nos formaste no ventre da nossa mãe. Ao nos ver afastados de ti por causa do pecado, providenciaste a morte do teu Filho na cruz do Calvário para nos resgatar. És, portanto, único e verdadeiro Deus, porque nenhum há que tenha feito estas coisas. Agora, Pai, estamos lendo a Tua palavra, precisamos, ó Deus, discernir a Tua palavra para compreendermos a boa e agradável forma de Te servir. Portanto, Senhor, nesta hora, sê conosco,
através do teu Espírito Santo. Ajuda-nos no falar, ajuda o teu povo no ouvir. A todos, Senhor, orienta-nos para entender a tua palavra. Te pedimos isso e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E eu digo amém, e a igreja onde estiver diga também amém, em nome de Jesus. Irmãos queridos, o assunto hoje é um assunto, de certa forma, simples, mas muito importante para as nossas vidas, veja bem, dado a propaganda religiosa que existe. Fazer propaganda não é pecado, pelo contrário, muitas vezes é boa. Deus fez propaganda de si, no bom sentido, ao fazer os milagres de outrora. A travessia do Mar Vermelho, a passagem do Jordão, enfim, a travessia do deserto, tirar o povo de Deus do castigo, isso tudo, direto ou indiretamente, fez, veja bem, propaganda, ou seja, mostrou, propagar é mostrar, né? Fez propaganda de que existe um Deus, e graças a Deus por isso, não é verdade? Hoje, as propagandas são diferentes. Hoje as propagandas são através de palavras, vamos dizer assim, lisonjeiras e promessas não cabíveis, certa feita, e milagres engendrados, embora hajam os milagres verdadeiros e eles acontecem todos os dias nas nossas vidas, seja uma cura, uma libertação, um conserto, uma solução de um problema, seja um livramento, seja o que for, existem muitos milagres rondando a nossa vida, graças a Deus por isso, porque temos um Deus de milagres. E os milagres existem, são verdadeiros, e nós não temos que duvidar do que Deus faz. Temos sim o direito e a precaução de duvidar de homens, certos homens, onde nem sempre a vida condiz com o que acontece. Mas o pior disso tudo, porque esses que porventura fazem errado, vão dar contas a Deus. Nós não estamos acusando ninguém, veja bem, nem pessoas, nem igrejas, de forma alguma faria isso. Mas a verdade é que o povo que se diz povo de Deus, o povo crente, o povo cristão, está indo atrás desses milagres, os quais nem sempre os vê acontecer na sua vida. Mas como a televisão mostra, e televisão é faca de dois gumes, televisão é uma coisa que você sabe que tem muito jeito de iludir o povo. Nós não estamos, repito, acusando ninguém, estamos comentando fatos para chegar a um entendimento. Então o povo de Deus frequenta às vezes uma igreja, vamos dizer assim, não pentecostal. A nossa igreja, a Igreja Cristã de Nova Vida, ela é pentecostal, ela é de cunho pentecostal, ela é oriunda da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, não poderia deixar de ser pentecostal. Mas nós não somos escandalosos, nós somos um pouco mais light. Porém, quanto a milagres, cremos. Todo milagre que Deus faz, nós cremos. O fato de sermos pentecostais quer dizer que somos carismáticos, que cremos nos dons espirituais, na continuidade dos dons. Podem compreender isto? Pois bem, mas há crentes que querem ver milagres acontecer. E aí vão atrás da propaganda feita na televisão e nem sempre veem nada. O grande problema é o nosso entendimento. É nós que somos crentes, porque temos que ver alguma coisa. A fé, veja bem,
certeza de coisas que não vemos, mas que esperamos que aconteçam. Então, o ato de ver, de certa forma, amansa, abate um pouco a fé. Porque agora eu vi, agora não preciso crer mais, agora eu tenho certeza porque eu vi. Então, o melhor é deixar, é você exercer a fé. Mas vamos ao assunto aqui para depois explicarmos isso melhor. Então, preste atenção. Esses fariseus, escribas e fariseus, disseram: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Eram escribas e fariseus. Os fariseus eram uma seita judaica e os escribas eram doutores da lei judaica também, e que prenotavam as coisas nos templos e tinham conhecimento da lei de Deus. Mas olha o que Jesus respondeu para eles. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Preste atenção nisso. Olha como Jesus foi franco. Não estava falando aqui de adultério entre homens e mulheres, não é isso que está falando aqui. Preste atenção. Uma geração perversa e adúltera, adultério espiritual, porque estavam traindo ao Deus verdadeiro. Porque a religião judaica foi fundada por Deus. Era para eles seguirem, tinham judeus sérios, como tem até hoje ainda, judeus sérios. Mas aqueles estavam traindo o judaísmo, estavam traindo o verdadeiro Deus. Por isso que Jesus chamou de adúltera. Ele disse: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Ou seja, Jesus não ficou muito feliz por aqueles homens que já traíam a Deus, não eram pessoas dignas de confiança no sentido espiritual e queriam ver milagres. Os milagres que eles queriam, os sinais que eles queriam, eram muito voltados para a libertação de Roma, ou seja, que ficassem livres, os judeus livres de Roma e essas coisas mais. Eles não estavam preocupados com a saúde de ninguém, nem com a vida de ninguém, e muito menos com a salvação de alguém. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava dizendo assim: olha, você já tem um sinal muito importante, eu não preciso fazer sinais para satisfazer vocês. Indiretamente, Jesus estava dizendo isso. Se vocês não creem na palavra, se vocês não creem no que já está escrito nos pergaminhos, nos rolos, não é? Das escrituras sagradas, porque naquela época não era a Bíblia como nós usamos hoje, eram rolos, e cada autor, cada livro da Bíblia tinha, às vezes, até mais do que um rolo para compor. E simplesmente a história, o fato, o acontecimento, vamos dizer assim, de Nínive, com relação a Jonas, já havia acontecido. Isso foi antes de Cristo. Então, o único sinal que eu dou para vocês é este. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, vocês conhecem a história, não é? Não precisamos agora narrar toda a história. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe, veja bem, o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Era ele próprio. Jesus Cristo, na qualidade de homem, que ele veio como homem, embora sendo Filho de Deus, embora ele sendo Deus. Mas despiu-se da divindade e veio como homem. O Filho do Homem vai ficar também 3 dias no ventre de um grande peixe. Vai ficar não. Veja bem, perdão. Vai ficar 3 dias na terra, na sepultura. Ou seja, ele estava comparando, Jesus estava comparando
a semelhança de Jonas no ventre da baleia e depois foi vomitado pela baleia e foi fazer o trabalho de pregar aos ninivitas, assim Jesus iria ficar 3 dias no ventre da terra e depois ressuscitaria em glória para reaparecer tanto aos discípulos. A Bíblia narra que ele apareceu a umas 500 pessoas ou mais. E depois subiu aos céus e está lá até hoje à destra do Pai, intercedendo por nós. Então Jesus disse, eu não vou ficar fazendo milagres apenas para agradar vocês, eu não vou fazer coisas bonitas para agradar vocês. Tem crentes que querem ir ver milagres, querem ver coisas bonitas, mas as coisas bonitas é ser fiel a Deus, é andar na presença de Deus, é crer que Deus fará aquilo que nós precisamos que faça. Então, continua assim. Porque assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Agora Jesus começa a explicar para eles quem é Jesus, a autoridade que esse Jesus tem. Ele aí usa o caso dos ninivitas, que era conhecido por todos, já na época, obviamente, e diz, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Ou seja, porque Jonas foi lá, pregou o evangelho, muitos creram, muitos foram salvos, muitos vão ressuscitar naquele dia, quando Cristo vier buscar a igreja, muitos vão ressuscitar para subir aos céus, outros para ser condenados. Mas esses a quem Jesus estava se referindo, ele não disse todos os ninivitas, ele disse muitos. Olha só, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, ou seja, por causa da pregação de Jonas, haverão ninivitas salvos que vão ajudar Cristo na condenação dos incrédulos. É o que a Bíblia diz, que nós estaremos com ele julgando. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Depois de Jesus explicar isso, que eles serão salvos porque se arrependeram com a pregação de Jonas, agora Jesus diz assim, e aqui está quem é maior do que Jonas. Cristo é maior do que Jonas. Nós sabemos, por exemplo, do que Moisés fez, mas Cristo é maior do que Moisés. Cristo é maior que Abraão. Todos esses homens, esses patriarcas, foram maravilhosos. Têm ensinamentos para nós e, vamos dizer assim, exemplo de verdadeira fé, como o caso de Abraão, de verdadeira dependência de Deus, de serem usados por Deus, como o caso de Moisés, que foi usado por Deus para libertar o povo. Podem compreender isso? Mas Jesus é maior do que eles todos. E agora ele faz uma comparação. Ah, quanta sabedoria! Ele faz uma comparação com Salomão. Preste atenção nisso. A rainha do sul se levantará em juízo com esta geração e a condenará. Quem é a rainha do sul? A rainha do sul, irmãos, é chamada aqui por Mateus de rainha do sul, é a rainha de Sabá, que era de uma nação longínqua de Israel. Ela era de uma terra onde viviam os sabeus. Os sabeus eram do reino de Sabá. E era um reino que ficava, naquela época, ali na área do Iêmen, perto da Arábia, por ali. Era ali que existia esse reino, um reino muito rico. Um reino muito rico e eram religiosos. Porque os reis dessa nação eram reis e sacerdotes. A rainha de Sabá era tão rica que ela, quando foi visitar Salomão, levou presentes para ele. Lá em Reis, 1 Reis capítulo 10,
diz que só de ouro levou 4 toneladas. Você sabe o que é isso? 4.000 quilos de ouro. Podem compreender isso? Do melhor ouro, ouro de Ofir. Então, presta bem atenção. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará. Por quê? Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, ela trouxe presentes que não acabava mais. Ela veio de longe com uma grande comitiva, acho que navios e tudo. Ela veio só para constatar o que falavam nas nações a respeito de Salomão, que Salomão tinha a sabedoria dada por Deus, que Salomão era o homem mais sábio, que Salomão era o homem rico, que Salomão era... Aí o que aconteceu? Ela foi lá, ela se interessou pela sabedoria. Isso é bonito, isso é importante, isso é bom. Tudo indica que ela entendeu os ensinamentos de Salomão. Agora, olha o que Jesus diz depois disso tudo. Aí Jesus diz assim, e aqui está quem é maior do que Salomão. Podem compreender isso? Ele se disse maior do que Jonas, que foi levar as boas novas, foi levar a pregação para os ninivitas se arrepender, a pregação de arrependimento. E Jesus também estava ensinando arrependimento. Ele se comparou também à rainha que foi lá conhecer a sabedoria dada por Deus a Salomão. E sabe o que ela disse no final da visita? Ela disse para Salomão que ele era mais, em sabedoria e conhecimento, mais do que aquilo que ela ouvira falar. Que agora ela estava vendo que realmente ele era mais do que aquilo que ela ouvira falar. E Jesus diz assim, olha, em questão de sabedoria, eu sou maior que Salomão. Coisas maravilhosas, irmãos. Agora, preste atenção para nós concluirmos isso aqui. Você que é cristão, você que é evangélico, não se deixe levar por propagandas onde você não tem certeza da verdade e, infelizmente, muitas vezes não é. Não estou dizendo que não haja verdade, há muita verdade por aí, sim, mas também há muita mentira, há muito engano. Via de regra, quem tem o bom produto não precisa de muita propaganda. O cliente é que faz a propaganda, diz, olha, o Senhor é bom, estou tendo ensinamentos, estou ouvindo a palavra de Deus. Agora, o que precisa de muita propaganda é aquilo que não é bom, ou não é correto de alguma forma, ou não é feito com a intenção que Deus quer que seja, e aí é que mora o perigo. Se você é membro de uma igreja, seja da nossa ou seja de outra, qualquer igreja que você seja membro, assista ali aos cultos. Não se deixe impregnar por falsas propagandas. Você pode ouvir alguma coisa verdadeira, mas vai ouvir muita coisa falsa. Ouça o pregador da sua igreja. Confia com a palavra de Deus. Se por qualquer motivo você não está bem na sua igreja, procure uma igreja séria, uma igreja cristocêntrica. Ou seja, uma igreja cujo centro da atenção seja Cristo, Cristo crucificado. Não separe Cristo da cruz. Cristo crucificado para a salvação de almas. Não se deixe levar por fantasias. Não se deixe levar por historinhas. Cuidado, cuidado.
você pode perder a sua coroa. Não porque você já a tenha recebido, que quem já a recebeu não perde, mas você pode perder a chance de recebê-la. Então, repito, qualquer igreja que você pode ser da Nova Vida, da Assembleia, Presbiteriana, Metodista, enfim, qualquer igreja séria, fique na sua igreja tranquilo. Só mude se você constatar pecado na direção da igreja. Se constatar, mesmo assim, converse com seu pastor antes. Tire as dúvidas com seu pastor. Porque Deus é maravilhoso. Deus ama você. E todos os milagres que você precisa na sua vida, Ele fará. Fará para, obviamente, te abençoar. Se você pode compreender isso, onde você está agora, diga amém comigo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti nesta hora. Primeiro, para te agradecer de poder falar com os Teus filhos. E, em segundo lugar, para te agradecer pela palavra que nos tens dado. E te pedir, Senhor, abençoa rica e abundantemente, Senhor, esse povo sofrido, esse povo que está passando por uma pandemia que tu bem sabes, esse povo que está tendo problemas com o emprego, esse povo que está tendo problemas familiares, quem sabe, conjugais, relacionamento com a família, relacionamento com o trabalho. Enfim, Senhor, abençoa esse povo, dá-lhes alegria e paz. Move, Senhor, os seus entendimentos para correr atrás da verdade e não de fantasias. Pai Santo e Bendito, a todos abençoa, dando saúde, dando paz, abrindo portas de emprego, curando os enfermos, enfim, fazendo a obra para a qual teu Filho veio e nos delegou a autoridade para pregar este Evangelho. E todos os milagres necessários para que a nossa vida flua com dignidade na tua presença, eu tenho certeza que tu os farás, porque tu és um Deus de milagres, tu operas maravilhas, Senhor. Só tu podes curar, só tu podes dar vida ao morto, só tu podes salvar a alma, só tu podes abençoar. Obrigado, Senhor, que a graça do teu Filho Jesus, que o teu amor e a comunhão com o teu Espírito, ó Pai, esteja sempre em nós e sobre nós. Todos os dias das nossas vidas, é o que nós te pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus. E que você também na sua casa, em concordância comigo, diga amém e amém.